Eu sou a Maria Cecília, eu sou uma mulher preta, de pele clara, com cabelos cacheados na altura dos ombros e os meus cabelos são loiros. Eu estou usando um tricô vinho e uma calça preta. Eu sou a Suelen, eu sou uma mulher negra, estou usando uma blusa marrom, estou com o cabelo trançado, comprido, preto e batom vermelho. Meu nome é Suzy Santos, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado até o ombro, com uns fios pretos e outros prateados, né, grisalhos. Hoje estou usando um brinco com um búzio, umas pedrinhas, e estou com um batom vermelho mais aterrado, e uso um vestido preto com alguns detalhes meio amarelados, beges, e um jaleco branco, uma blusinha branca por cima, de manga comprida, e tô com uma pulseira também de madeira, né, com as bolinhas de madeira. É isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast podcast do Museu Catavento. Eu sou a Maria Cecília. E eu sou a Suelen. E nós seremos as mediadoras do episódio de hoje. Hoje é dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E o episódio de hoje faz parte do projeto Vozes que Transformam, com o tema Negritudes Presentes nos Museus. Com isso, nós iremos discutir o lugar das populações negras nos museus e o papel das instituições em realizar práticas antirracistas e reparadoras. Com isso, a nossa convidada de hoje é a Suzy Santos. Eu vou ler um pedaço da mini bio dela. A Suzy é educadora, historiadora e museóloga pela USP, especialista em políticas culturais de base comunitária e gestora cultural, com trajetória dedicada à preservação de memórias e ao fortalecimento de patrimônios culturais comunitários, especialmente de comunidades periféricas e tradicionais, afro-brasileiras e indígenas. Atua na interface entre museologia, educação, diversidade e cultura, com especial atenção às práticas de salvaguarda patrimonial das populações afro-brasileiras, terreiros e comunidades tradicionais. Bom, Suzy, primeiramente eu gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite, pela sua disponibilidade de vir fazer o podcast conosco. Imagina, eu que agradeço vocês duas, toda a equipe do Museu Catavento. Para mim é um prazer estar aqui discutindo isso. Espero que essa conversa, esse diálogo se prolongue aí por muito tempo. Com certeza, com certeza. Bom, como eu estou com a palavra, eu vou iniciar com a primeira pergunta, tá bom? Como você avalia o atual lugar das populações negras nos museus brasileiros? Bom, acho que a gente está num momento de muitas transformações. As populações negras estão nos museus brasileiros desde quando eles foram criados. Embora de formas muito diferentes, né? Muito estereotipada. Os primeiros museus criados no Brasil eram museus que, ao mesmo tempo que tinham a pretensão mais universalista, também foram usados de forma racista, né, para construir essa noção de raça aqui nesse território, então muito vinculado às práticas eugenistas. Então muitos acervos de museus hoje, né, museus de medicina, museus desses primeiros que foram construídos, mas também etnográficos, foram usados para poder justificar, né, supostamente, cientificamente, a superioridade de alguns povos, inferioridade de outros, entre eles a população negra, mas não apenas. Então é importante a gente ter essa noção, né, no Dia da Consciência Negra, de que o nosso território, o nosso Brasil, o nosso país, tem diversos povos racializados, não só os negros. Então é importante a gente entender a composição, né? A gente fala muito sobre diversidade, sobre pluralidade, miscigenação, mas é importante a gente ter a noção do que é ser um sujeito racializado. Então, mesmo no Brasil, um país com tanta diversidade, a gente tem essa racialização e tem uma hierarquização, porque tem alguns grupos sociais que estão racializados, mas mesmo que
positivamente, né, como geralmente falam, os asiáticos são muito inteligentes. Então é algo que também é um preconceito, porque você já está supondo que todas as pessoas daquela origem são iguais, são homogêneas e aprendem da mesma forma, não há diversidades. E também está homogeneizando essas populações, que são muito diversas também. Mas em relação à população negra, especificamente, a gente tem a atribuição de muitas características negativas, né, que foram construindo essa ideia de raça inferior, de racismo, e que estão sendo reproduzidas constantemente. Então, hoje a gente está em voga essa temática, mas não é uma temática que tem sido discutida somente agora, né? Quando a gente acessa os exemplares da imprensa negra, desde a segunda metade do século XIX, a gente já encontra muitas questões, né? Então, eu acho que a gente tem essa presença de forma, desde quando essas instituições foram criadas nesse território, mas de algumas décadas para cá, já pelo menos assim, algumas 2 décadas, a gente tem percebido muitas questões, assim, a presença de pessoas negras compondo as equipes. Mais recentemente a gente tem questionado sobre a presença de pessoas negras nos cargos de gestão, então já temos algumas ocupações sendo feitas, mas também temos que ter gente, tira aí esses gaguejos, né? Temos que ter dados sobre a presença dos públicos, né? Que às vezes a gente tem pesquisas de público que não chegam a esse dado. Então conseguimos chegar internamente, saber quantas pessoas tem na equipe, nas diversas equipes, quantas pessoas tem na gestão, mas também não sabemos, mesmo às vezes realizando ações antirracistas, o quanto de pessoas negras estão sendo atraídas para essas instituições. E também como que esses sujeitos, quando são atraídos, estão percebendo essas diversas ações. Então acho que é algo bastante transversal que a gente precisa se preocupar, né? Qualificar esses dados, entender as especificidades, mesmo quando a gente de repente consegue coletar, por exemplo, a quantidade de público que a gente está atendendo diverso, de onde vêm esses públicos? São pessoas negras que moram nesse território ou que vêm de outros estados, são turistas? Então, qualificar os dados eu acho que é importante, e também observar aquilo que a gente está compartilhando, né? Então, uma instituição que tem uma preocupação com a salvaguarda patrimonial, quais são as representações presentes nessa salvaguarda, tanto com relação à linguagem que está sendo disseminada nas exposições, na programação cultural, na comunicação do museu, via rede social, site, enfim, mas também que tem nas suas exposições, nas suas ações educativas ou culturais, enfim, olhar de forma bem diversa para entendermos qual o lugar dessas populações, que lugar elas têm ocupado. Algum lugar existe, a gente não sabe qual, e se esse lugar é um lugar qualificado. Então é algo que é difícil responder de forma muito abrangente, porque depende muito de cada contexto. Tem instituições que avançaram um pouco mais nas discussões, nas ações, na implementação, porque depende de pessoas, de quem está gerindo, de quem está coordenando, às vezes a pressão interna ou externa das instituições, às vezes um comprometimento, uma responsabilidade que de repente, né, sempre esteve ali, mas por conta até da multiplicidade de vezes com as quais esse tema surge, as iniciativas veem que, de fato, elas precisam começar a falar sobre isso. Então, é muito difícil a gente mensurar, se a gente não pega um recorte, assim, olha, tais iniciativas, vamos fazer uma análise, e de forma muito abrangente, né, Brasil, sim, é difícil responder. Acho que a gente tem que observar cada contexto. Mas, de modo geral, o que eu tenho para falar é isso, né, a gente tem essa presença, desde quando essas instituições existem. Agora a gente precisa qualificar como que essa presença está sendo, se sente, né? Como que a gente percebe essa presença e como que a gente qualifica essa presença também. Sim, com certeza. Eu acho que a próxima pergunta já foi um pouquinho respondida,
nessa, mas a pergunta é: de que forma o racismo estrutural se manifesta nas práticas e narrativas museológicas? Quando a gente fala sobre práticas museológicas, é importante a gente pensar em toda a cadeia operatória, que a gente chama, né? Em todas as ações que justificam que algo museológico está acontecendo ali. Então, a gente tem a seleção de um acervo patrimonial, cultural, né? De patrimônios culturais. Aqui a gente está numa instituição, né? O Museu Catavento, que fala sobre tecnologia, ciência. Então, quais os patrimônios culturais, científicos, tecnológicos que são representativos, né, dessas populações, para o bem ou para o mal, ou, né, às vezes transita, né, nem bem nem mal, tá ali no permeio, e como que elas expressam esse racismo, né? Então, tem inicialmente uma identificação desse acervo, né, o que foi coletado ao longo do tempo, qual é a composição atual, o que representa, como representa e quais as lacunas, quais as ausências. Depois, né, dessa seleção, como que esse acervo é documentado, como que ele é difundido por meio de exposição, ação educativa, publicações, enfim. Então, né, tem a coleta desse acervo, a escolha, a seleção, depois a documentação, a forma como ele está sendo preservado de fato, e a difusão, né, esse tripé aí. E na difusão, que tem esse contato mais direto com o público, que também pode vir, né, acessar esse acervo patrimonial tanto pelas exposições, ou vir fazer uma pesquisa no centro, aqui é Centro de Pesquisa e Referência, como se chama? Centro de Referência. Centro de Referência do Museu Catavento, que eu acho que é algo que muitas pessoas ainda não sabem, né, não entendem os museus como espaços de construção de conhecimento. Então é importante também, né, isso ser mais difundido, para que as pessoas entendam que, para além das exposições, os museus também têm centros de referência, também têm documentações sobre determinado tema e publicações, ações educativas presenciais ou virtuais, programações culturais, enfim, todas as formas com as quais o museu se comunica com o público para difundir esse patrimônio. Então, às vezes a gente, por exemplo, quando faz uma ação cultural, ou na programação cultural, ou via ação educativa, ou divulga algo nas nossas redes sociais, site, tem uma linguagem que a gente reproduz, que a gente precisa estar atento. Então, o que dessa linguagem carrega, né, conotações racistas, que a gente precisa transformar e não negar o que já existe, né, o que já foi feito, mas evidenciar que a gente percebeu isso. E que a gente está nesse processo de transformação, porque quando a gente começa a conversar com as pessoas da nossa família mesmo, pessoas de outros contextos, sobre essas questões, na conversa, no diálogo, a gente percebe um monte de coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo, na escola, né, pela educação formal ou não formal ou informal, que são racistas, né, que compõem essa estrutura, né, esse racismo estrutural, e que às vezes a gente absorveu de forma tão naturalizada, e hoje que a gente está tendo a possibilidade de desconstruir. Então eu tô com 40 anos, né, 4 décadas, e ainda tô nessa descoberta. Então sempre em contato com outros pesquisadores, outros sujeitos da museologia de outras áreas também, né, que a museologia é uma área interdisciplinar, a gente vai aprendendo coisas novas e desconstruções que a gente precisa fazer. A gente aprende a se deseducar para se reeducar a partir de outras premissas. Então, acho que é entender como que esse racismo estrutural, né, pensando que os museus, as escolas, as universidades estão dentro dessa estrutura, e como que elas vão também reproduzindo isso de forma que a gente recebe de forma muito naturalizada desde a infância e difunde, né? Continua difundindo, continua trazendo nas suas exposições ou outras ações. Então,
é algo que também, né, uma sessão terapêutica, né, de autoanálise para a gente conseguir identificar esses elementos. Então exige muito estudo, né, então para além do acervo do museu, né, quais estudos que esse acervo, a observação desse acervo demonstra para a gente que são necessários fazer, outros mais referenciais também, até mesmo em diálogo com outras instituições que também estão abordando a questão racial a partir de outros viés. Porque às vezes a gente dialoga com um museu, por exemplo, de arte, que traz questões que se conectam com esse. Então, museus históricos, a gente vai precisar ter essa percepção mais diversa para compreender as formas como esse racismo se expressa. Se a gente só tiver o foco na ciência, a gente vai chegar muito pouco, né? Conseguir avançar muito pouco. É muito importante esse diálogo intertransdisciplinar. Sim. Dentro disso, o que significa descolonizar um museu? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o museu colonizado, né? Por que o museu é uma instituição colonizada? Qual é a história, né? Qual é a historicidade desse processo? A construção dos museus em contexto colonial, como que os museus foram se concebendo, se constituindo. Então esse museu se entende como um museu de ciência e tecnologia, mas quais outros museus que foram criados no contexto brasileiro, né? A gente faz um recorte aí temporal e geográfico com esse interesse. Então, os primeiros museus que foram criados no Brasil, a gente tem aí os institutos históricos e geográficos, temos, né, que tem muito acervo científico, que se dizia científico, embora hoje a gente faça outras leituras sobre esse cientificismo, inclusive sobre a neutralidade desse cientificismo. Tem o Museu do Ipiranga, o Museu Guild, né, o Museu Paraense Emílio Guild, museus em vários territórios, né, Museu Histórico Nacional no Rio, enfim, vários outros museus que também foram constituídos nesse processo, né, de se construir como uma instituição científica com acervos que possibilitaram a construção de uma ideia do imaginário do que era o Brasil ou do que o Brasil queria ser. Então, estudos de frenologia, por exemplo, foram feitos por acervos que hoje estão em museus. Então é importante a gente entender essa historicidade dos museus, que se compreenderam como museus de ciência, a relação desses museus com a colonização, né? A colonialidade hoje, mas nesse contexto de criação, muitos foram criados ainda em contexto imperial, mas que tinha uma relação muito forte com a colônia, né? Até porque a gente teve uma continuidade meio esquisita aqui no Brasil, né? Os colonizadores permaneceram, se tornaram imperadores, e só em 1889 que a gente tem uma ruptura com esse processo, né? Embora ainda haja família, a monarquia portuguesa ainda se faça presente no Brasil, ainda seja dona de muitas terras e ainda receba impostos, né, da Marinha. Então é uma relação que a gente precisa entender que ainda existe, e também que ainda existem colônias, né? A gente tem aqui a Guiana Francesa, entre outras, e como que os museus contribuíram para que essa colonização funcionasse. Como que os museus forneceram acervo, conhecimento sobre os povos, sobre as culturas locais, que possibilitassem que essa engrenagem da colonização fosse aprimorada, né? Para que ao longo de 500 anos uma metrópole do outro lado do Atlântico tivesse dados suficientes para poder organizar esse controle sobre esse território, que foi um território bastante disputado, né? Entre portugueses, franceses, espanhóis, holandeses, e com os próprios povos desse território, que foram, né, passaram por um processo de genocídio enorme. Então, quando a gente hoje pensa que a população indígena em média 3% da população brasileira, gente, 3%, que é 3%, né? Então foi um genocídio gigantesco, né? Um território constantemente em disputa, e essa engrenagem da colonização
se construiu com base em todo esse acervo, em toda essa pesquisa entre povos, entre o que esses povos produzem, né, toda a ficha técnica, quem são, o que comem, como vivem, como nascem, como morrem, como se reproduzem, enfim. E a partir daí, a gente entendeu o que foi de fato a colonização, quais foram os métodos de colonização, a gente conseguir começar a se descolonizar. Porque se a gente fala sobre descolonizar de forma apenas discursiva, sem entender como que essa colonização foi se conformando, quais foram as metodologias empregadas, a gente não consegue, a gente fica numa discussão muito superficial. Então, que tipo de estratégias de controle foram elaboradas? Como que essas estratégias, controle populacional, como que as estratégias foram se transformando ao longo do tempo, na transição entre colônia e império, entre império e república, como que isso foi se transformando até chegar na contemporaneidade? Quais são os métodos de controle contemporâneos que ainda existem? Né? Então, quais são as heranças dessa colonialidade que permanecem? E aí a gente consegue começar a falar sobre a descolonização, entender o que foi a colonização e o que a gente herdou dela, que a gente ainda está reproduzindo, mesmo sem se dar conta. São muitas estratégias. É da alimentação, daquilo que a gente come. Então, quando a gente acorda, né, escovar do dente, o que a gente está usando de materialidade ali que faz com que a gente deixe o nosso corpo pronto para mais um dia, que é como a gente se alimenta. Então, quando a gente observa a história da alimentação, a gente fala, gente, como a gente é colonizado. Né? E as nossas origens, né, ou regionais, ou culturais, enfim, tanta coisa surge que quando a gente observa esses acervos dos museus, a forma como eles estão presentes na nossa vida e o que eles carregam dessa colonização, e também uma colonização que não é purista, né? Ela tentou ser, né? Houve uma cultura trazida, portuguesa, católica, mas que ela não conseguiu se manter sem flexibilizações, né? Depender do território foi um pouco mais, um pouco menos, também com essa relação com várias populações indígenas, várias populações negras e mais recentemente com as populações de imigrantes, mesmo europeus, mas asiáticos também. Isso tudo precisou passar por mudanças, por transformações. Então, como que essa estrutura colonizadora permaneceu mesmo com todas essas transformações? É uma engrenagem muito grande, e quando a gente não consegue entender essa engrenagem de forma mais aprofundada, a nossa tendência é só enxugar gelo. A gente fala de forma muito superficial, mas não vai no foco do problema. Exato. E às vezes até na boa vontade continuamos reproduzindo, né? Infelizmente. Mas estamos em processo. Então, por isso que eu acho que as instituições de construção de conhecimento, construção e difusão são tão importantes e precisam ser mais apropriadas nesse sentido. Sim, com certeza. Como museus podem assumir uma postura realmente reparadora e não apenas simbólica frente às populações negras? Acho que a primeira coisa é a gente entender o território de atuação do museu. Nesse território de atuação, quantas pessoas, onde estão os grupos negros? Quando eu faço formação em algumas cidades, eu pergunto isso e às vezes eu fico muito surpreendida que ninguém faz ideia. Assim, olha, no meu bairro tem poucas pessoas, mas geralmente em tal bairro, geralmente é nas periferias, né? Nas periferias. Nas margens. Obviamente que no bairro da pessoa tem uma ou outra pessoa negra, que geralmente se distancia das suas tradições culturais para se adequar àquele contexto, para não ser julgada, para não ser vigiada. Então ela adquire uma forma de se vestir, uma linguagem, uma expressão corporal que se adequa àquele ambiente. Essa mesma pessoa, às vezes, quando vai para um outro ambiente que tem mais sujeitos como ela, tem uma expressão corporal diferente, tem uma linguagem diferente, tem a sua roupa, né? A forma como se expõe ao mundo diferente. Então,
entender esse território, entender onde estão essas pessoas, entender na sua equipe, tanto da equipe técnica, equipe de segurança, de limpeza, geralmente terceirizadas, e aí isso já é um super dado, equipes gestoras, onde que estão? Né? De onde que vêm essas pessoas? Como que isso se faz presente no museu? E aí, a partir daí, né, primeiro observar, olhar para si, entender onde que estão esses sujeitos, que formas de reparação, pensar em formas de reparação. Então, por exemplo, identificamos que não temos pessoas negras na gestão do museu. Então, como que a gente equilibra isso? Obviamente alguém vai ter que ceder, né? Alguém vai ter que abrir mão de um posto para que outra pessoa o ocupe. E ninguém quer abrir mão. Então a gente entra nesses conflitos, né? Nessas questões. Uma pessoa uma vez me perguntou, na verdade não foi nem para mim, foi para um grupo, né? Como que a gente diversifica mais, né? Então a gente está num evento com 5 pessoas na mesa e 5 pessoas brancas perguntando: como que a gente diversifica mais? Como que a gente se torna menos racistas? Gente, 2 pessoas vão ter que se levantar pelo menos. E aí, nesse diálogo, quem vai se levantar? Então, por que é fácil a gente... Fácil assim, a depender do contexto do museu, né? Se é um museu com 3 pessoas, como muitos no Brasil, então é mais complicado. Mas se é um museu que tem uma equipe educativa de 5 pessoas, vamos contratar 6 pessoas, vamos contratar metade de pessoas negras e tá tudo resolvido. Não tá. E às vezes as pessoas entram nas instituições já tão machucadas assim, né, pela vida e pelas oportunidades que teve de expressar sua cultura e que foi podada, que também já não se expressa, né? Se coloca como um sujeito neutro e não traz a sua cultura, a sua realidade. Então, isso que nem também... a conversa que nós estávamos tendo antes de começar, né? Sobre as pessoas que acabam se moldando às instituições, sendo essa pessoa neutra que você estava falando. Sim. E às vezes não são só pessoas negras, né? Mas especialmente as pessoas negras. Porque a gente sabe como a sociedade lida, né? Sendo uma pessoa de religião de matriz africana, a gente sabe a quantidade de pessoas que se aproximam da gente, que a gente... Nossa! Né? Quantas pessoas que ou são simpatizantes ou são, né, de terreiro de umbanda, de candomblé, e que deixam isso muito escondido, porque sabem que se as pessoas souberem vai haver um tipo de julgamento. Mas quando elas observam algum elemento ou alguém fala algo, né, positivo sobre a sua religiosidade, já se sente elas se sentem mais à vontade para se expressar. Então, às vezes até mesmo mistérios que acontecem, né, nos bastidores dos museus, os encantados que estão aí nas reservas técnicas. Eu gosto muito de conversar com a equipe de segurança do museu, porque geralmente surgem bastante relatos nesse sentido, sobre mistérios que acontecem e que após agora, né, recentemente, populações indígenas e afro, né, mais tradicionais, de comunidades tradicionais, se aproximarem dos museus, trazem pra gente, né, essa presença desses encantados. E aí, a depender da forma como aquele acervo chegou ao museu, a depender do que aquele acervo representa, significa, a gente entende o porquê que essas outras presenças se ocorrem. Alguns acervos que tiveram vínculos com populações, e tem muitas pesquisas, inclusive científicas, eu detesto isso, que trazem, né, vibrações, fazem análises de ambientes, então trazem presenças de calor, sonoridades que são registradas mesmo sem a presença de nenhuma pessoa, né, física, material. Então, esses dados científicos, e aí, né, começam um monte de suposições, de pesquisas, de análise para justificar aquela presença de calor ou de som, vão trazendo essas outras camadas das dimensões que a gente pouco explora ou pouco conhece, né? Enfim, então, a gente
conseguir reparar o que foi implantado aí, né, esse racismo que está presente, é parte de questões muito cotidianas, assim, a gente entender a forma como esses museus estão sendo, as equipes estão sendo conformadas, a gente trazer um pouco mais de diversidade para as equipes, mas não apenas trazer os corpos, mas trazer essas presenças, essas identidades, respeitar essas identidades. E também pensando até mesmo em toda a cadeia produtiva que um museu envolve. Então, o museu faz contratação de, empresa que fornece água. Então, quais são a gente está pegando assim aquela empresa que vende água mais barata? Há um tipo de análise sobre essa compra? Quem que a gente contrata para poder fornecer alimentos para quando ocorre eventos nos museus? Quais empresas a gente contrata para fazer a expografia do museu? Quais são as gráficas que a gente contrata? Então, aí identificar se a gente percebe que os sujeitos negros estão concentrados em determinadas regiões e a gente só contrata empresas de regiões onde não tem esses sujeitos ou que tem um número muito menor, a gente está fazendo essa economia circular por quais territórios, né? Por quais famílias, por quais povos. Então, reparação é algo que não precisa ter uma política de premiação, de reconhecimento, né? Algo que seja só imagético ou simbólico, mas envolve essas ações cotidianas, né? Óbvio que o simbólico é importante, estamos falando de museu, então é importante esse entendimento. Então, nesse território, quais são os sujeitos ou comunidades que desenvolveram determinada técnica ou determinado conhecimento que esse museu acho que é importante registrar e que é importante certificar, né? É importante reconhecer. Hoje a gente tem os títulos de mestres, né? de doutor honoris causa, mestres de saberes. Então, uma forma simbólica de reconhecimento é essa, mas como que você reconhece se você nem sabe quem está produzindo? Hoje a gente tem muitas ETECs, né? muitas escolas técnicas que têm jovens produzindo muitas, instrumentos, equipamentos que trazem muito de suas próprias culturas, de seus próprios territórios. Então, geralmente, esses jovens estão nesses territórios em contato com pessoas mais velhas que já têm outras experiências que compartilharam com elas. Não aprenderam aquilo, não desenvolveram aquela técnica apenas com o que tiveram na escola, mas com o que também tiveram acesso na relação com outras pessoas, às vezes da sua família, às vezes de outras famílias, mas daquele contexto. Por exemplo, profissionais da construção civil, onde há uma diversidade muito grande, a presença muito grande de pessoas negras, tem desenvolvido técnicas construtivas, técnicas para lidar com materialidades químicas, que são fundamentais para que a gente tenha onde morar, né? E isso pouco é percebido, e discutido e documentado. Então, quantos mestres e mestras a gente já deixou de reconhecer sem ter esse conhecimento? Então, reparar, para mim, é algo que é tão grandioso, assim, porque é do simbólico, mas é do cotidiano, é da remuneração, né? Então, quando a gente quer ter uma presença conosco de alguém dessas comunidades, é reconhecer que aquela pessoa está dedicando tempo para aquilo, entender que a pessoa tem um conhecimento que foi acumulado para aquilo. Às vezes estudou de forma mais, né, hegemônica, mas geralmente estudou de forma mais fluida no dia a dia, no cotidiano, que a gente está em aprendizado constante. E que aquilo precisa ser valorizado. Então, valorizar essa presença nesse sentido, remunerar as pessoas, como a gente remuneraria um pesquisador formado numa universidade. Mas esses outros pesquisadores que não têm essa chancela de uma instituição, como que a gente também valoriza? Né? Como que a gente repara essas injustiças?
também remunerando. Então, é o simbólico, é o financeiro, é o instrumental também, e é essa possibilidade das pessoas estarem mais presentes na gestão do museu, dando ideias, participando de forma mais cotidiana, mas também, e aí via área técnica ou via equipes de cogestão, enfim, né, que tem uma atuação mais pontual. Mas são muitas as formas possíveis de reparação. E é importante a gente ter essa dimensão, né? Que é tanto importante o simbólico como é importante o material, o físico, estrutural, financeiro, enfim. Muitas questões. Sim. Bom, acredito que até a próxima pergunta já foi respondida, né? Que é como incorporar epistemologias e modos de saber negros na curadoria e na gestão dos museus. Hoje em dia eu já não acredito mais, assim, não acredito mais. Na verdade, esse papel, essa figura do curador, da curadora, para mim é algo que é tão século XIX, nem 20 é mais, sabe? Então, o museu que ainda tem a curadoria centralizada em um sujeito, para mim é um museu que está perdendo muito. Porque quando você faz curadoria é seleção. É seleção do que vai se expor e a forma como vai se expor. Então, quando a gente seleciona isso a partir de um sujeito, obviamente que a tendência é que isso seja algo muito restrito. Então, quanto mais sujeitos a gente conseguir trazer para uma equipe curatorial, mais a diversidade, a gente vai ter um alcance maior, é uma lógica, né? Mas também a gente vai precisar de mais tempo. Porque a Suzy fazendo uma curadoria, assim, eu faço algumas leituras a partir do meu repertório, não sei o que, eu organizo, exponho. Agora, se for a Suzy, a Suelen e a Maria Cecília, já é mais complexo, vamos precisar de mais tempo. Até porque vai ter referências que eu vou trazer que não vai entrar, porque tem um limite de tempo, de espaço. E referências que a Suelen vai trazer não vai entrar, referências que a Maria Cecília vai trazer não vai entrar. E como que a gente entra nesse consenso? Então, a construção do consenso, a gente aprender, né, porque às vezes a gente quer muito que aquilo entre, mas aprender também a equilibrar. E isso é um exercício, né? Estamos falando aqui de nós três, então pensa num lugar que tem sujeitos que nunca ouviram não na vida. Então, assim, é complexo. Sim. Então, ter esse entendimento também de que é outro tempo, é outra estrutura e que é necessário desenvolver técnicas de consenso, né? Ou de acordos, não digo nem consenso, mas de acordo, né? Os acordos que precisam ser feitos. E aí, pensando nessas curadorias também, e nesses compromissos, é importante a gente ter esses sujeitos representados. Então, se a gente está querendo que uma instituição seja menos machista, é melhor a gente trazer pessoas de gêneros diversos. E não só o binômio, né? O feminino e masculino, trazer outras diversidades de gênero. Se a gente quer que o museu seja antirracista, a gente entender quais são os sujeitos racializados na nossa sociedade. Então, quem que a gente quer trazer? Eu quero trazer uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa japonesa, uma pessoa coreana, enfim, né? Trazer essas várias diversidades. Mas aí, agora eu falei algo que... Enfim, uma pessoa indígena. Indígenas têm de várias etnias, né, de vários grupos. Etnia ainda é um termo que tem sido questionado, né? De várias tradições culturais, enfim. É importante a gente também conseguir entender dessa diversidade, né, étnico-cultural. Então, você trabalhar sempre com um povo, você vai ter sempre a perspectiva de um povo. A gente está com quase 400 agora no Brasil. Então, se a gente sempre trabalha com o mesmo, a gente vai sempre perceber a população indígena e vai homogeneizar a partir de uma perspectiva. População negra também. Eu tenho trabalhado com uma pesquisa, que não é acadêmica, que é sobre a materialização da nossa ancestralidade negra. Até mesmo por conta dessa relação com as populações indígenas. Porque a gente pertence a povos. Pode ser mais de um, né? Tem indígenas que se, né, desenvolvem e hoje a sua vida está baseada em uma cultura,
né? Então eu conheço, por exemplo, indígenas caingangues que são filhos de caingangue e funiô. Mas a cultura que hoje, né, é preservada por aquele sujeito é de um dos pais, né, de uma das tradições. Então a gente também tem isso em relação à população negra. Então não adianta a gente trazer uma pessoa negra para uma equipe curatorial que veio de um contexto específico, de uma família, de um território, e achar que aquela pessoa vai conseguir representar todas as pessoas negras do Brasil, do mundo. Não vai. E a gente também pensa diferente. Então uma pessoa negra que nasceu na Vila Mariana, um bairro, né, que tem um recorte étnico, né, racial ali e que tem, né, tem ali um racial e social também, né, vai ter uma contribuição numa equipe curatorial diferente de uma pessoa que nasceu de repente lá. Eu morei no Jabaquara, né, então eu transitei entre a Vila Mariana e Jabaquara. Então a forma como a população negra está presente nesses dois bairros, especificamente, é muito diferente. Então, se vier uma pessoa que nasceu no Jabaquara, que cresceu ali dentro de uma cultura, de um território, de uma tradição, participar de uma equipe curatorial, a experiência da outra pessoa negra que nasceu na Vila Mariana, teve acesso a outras coisas, transitou por outras tradições, vai ser completamente diversa. Então, não precisa, né, dizer qual que é, não precisa hierarquizar, mas vai ser diferente. Um povo indígena do Amazônia, né, da região amazônica, né, sei lá, do Pará ou de Roraima, enfim, e um povo indígena do Paraná vão ter... São vivências completamente diferentes. Exato. Então, essas equipes curatoriais, eu acho que é importante a gente ter esse entendimento de que uma equipe também que se estruture, mesmo que seja diversa, mas que também não passe por processo de transição, assim, né, de mudanças, também vai ter uma percepção, né? Quanto mais a gente conseguir criar equipes que transitem, né, fiquem por um período, depois venha outra, enfim. E é importante sempre ter pessoas que já estão ali com um pouco mais de experiência, pessoas que estão iniciando esse processo, para que haja essa troca também. É importante. Então, eu acho que essa diversidade já faz uma diferença enorme. E na gestão gente, gestão é cargo. Gestão é cargo. Então, quantos cargos de gestão a gente tem nesse museu? Quantos diretores, coordenadores, supervisores a gente tem das áreas? E qual é a diversidade presente? E aí a gente tem que ser muito honesto também, né? Porque a gente tem aí uma diversidade de corpos, uma diversidade de tradições culturais e tem uma sociedade racista. A gente tem pessoas hoje que são lidas socialmente como brancas, mas que carregam traços negros e que se apresentam como negros. Tem pessoas que são, né, de famílias negras, que são negras e que não se compreendem como negras, porque no contexto que foram criadas entenderam que negro era o outro. E aí é importante também a gente entender essas distinções, né, que são criadas territorialmente. Então, numa população que de repente as pessoas, no geral, são muito, né, tem a pele mais escura do que outras, aquela pessoa que tem a pele um pouco mais clara, ela vai achar que ela não é negra. E aí, hierarquicamente na sociedade, ela vai ser lida como esse sujeito não negro. E uma pessoa que está num contexto muito embranquecido e que tem poucas pessoas de tons um pouco mais amorenados, não vai ser lida como branca socialmente. Então a gente tem que entender isso também e entender como que as pessoas transitam nesses espaços, quais são as leituras. Tem muita gente que fala, mas esse fulano aqui, se for para os Estados Unidos, não vai ser lido como um branco. Mas, gente, estamos no Brasil, por que a gente está usando os Estados Unidos como referência, sabe? Exato. Então, assim, no nosso contexto, essa pessoa é lida socialmente como? Mesmo que na família dela haja um tio, um avô, né, alguém negro, como que a sociedade a compreende? Quais são os lugares onde ela consegue frequentar com tranquilidade ou não? Onde ela se sente bem ou não? Eu sempre brinco, gente, pensa numa festa de gala, um salão, lá no... Onde que hoje que tá o
os grupos aqui de São Paulo, que não é mais Morumbi, hoje é Alphaville. Sim. Então, pensa no seu corpo em Alphaville, numa festa de gala. Pensa no seu corpo em um barracão de escola de samba. Entendeu? Então, assim, você vai começando a entender como que esse corpo é lido. Tem pessoas que, às vezes, né, percebem no outro, às vezes deixam de perceber a si mesmo. Então, como que a gente diversifica? Hoje a gente sabe que tem pessoas negras de pele clara que têm uma passabilidade maior em determinados lugares. Então, algumas instituições têm feito isso, né? Tem contratado pessoas negras de pele clara para poder justificar que não, a gente tem pessoas negras, mas que não estão também entendendo que há uma diversidade nesses grupos que precisa estar presente. Então, não adianta a gente também homogeneizar todo mundo. Vocês verem como é complexo, né? Muito demais. E eu acho que falando dessa diversidade, é algo que a gente sempre tem que pontuar, que não é só o recorte racial, mas o social que tem que estar presente ali em todo momento, né? Para fazer essa diferença, a diversidade de fato existir. É o sociocultural, né? Sim, porque sim. é isso, quando você não pode dizer que você gosta de, sei lá, de forró. Porque você é de família nordestina, você gosta de forró, e aí você só pode dizer se for o forró higienizado, né? Se for o forró da Vila Madalena, né? Aquele... Você já está entrando ali, né? Num molde que a sociedade impõe. Se você não consegue trazer, ou acha que tem que esconder algo que faz parte da sua tradição familiar. Ou se você, em determinado momento da vida, como já aconteceu comigo, por exemplo, passa a rejeitar algo que tem a ver com essa tradição, porque alguém um dia te fala, direto ou indiretamente, de que aquilo é alienante, aquilo é coisa de gente, né, ou burra, né, pensando assim numa forma mais grosseira de dizer, ou de pessoas ignorantes. Então, em um período da minha adolescência, apesar da infância até o começo da adolescência ali ter vivido muito próximo ali de blocos de carnaval e escola de samba, eu não sei quem me disse, eu não sei como que essa informação chegou até mim, de que o carnaval era algo alienante, de que as pessoas só queriam fazer festa, de que a gente tinha um monte de problema no Brasil e que o pessoal só queria pensar em carnaval. Então vai criando ali e você fala, não quero estar próximo disso, né? Que é ruim, que é errado. E aí ao longo da minha adolescência eu fui tendo outras experiências, e quando eu acho que foi em 2018 ou 2019 que eu fui ver um desfile de escola de samba, que na verdade assim, é isso, eu fui ouvindo aquilo da infância até ali a adolescência, até eu devia ter uns 15 anos, 14, 15 anos, então eu já não queria me associar àquilo, mas aí eu ganhei uma credencial para assistir o carnaval, eu falei, eu não tenho mais nada para fazer, e aí eu fui entender o contexto de todo o trabalho que é feito pelas escolas, as escolas de samba, toda a pesquisa que é feita, histórica, e todo o trabalho para a elaboração das fantasias, né, que são utilizadas, da indumentária que é produzida para cada ala. Então você tem uma pesquisa histórica para construir uma narrativa, você tem uma pesquisa imagética para associar determinados elementos àquela narrativa, aquela população, enfim. Aí a gente também, óbvio, né, reproduz também o racismo que está presente na sociedade. Então, quando a gente pega esse contexto e começa a compreender um pouco mais, você fala, gente, que revolucionário que é isso, não tem nada de alienante, né? E também o lugar do festejo como a resistência também, né? Contra o contrabando, né? Contra toda essa violência, né? A violência que é recebida da sociedade e as formas também que as comunidades encontram de aliviar isso, né? Uma comunidade que não...
Aliás, né, quem tem acesso à terapia, isso é muito recente, né? Que não tem espaços de tratamento de saúde mental. Isso é um tema muito recente. Então, por muito tempo, né, séculos aqui no nosso país e em outros também, essas tradições culturais, a festa foi uma estratégia de cuidado com a saúde mental. Porque senão, gente, é só paulada, né? A gente tem também que pensar muito nisso, da a pessoa negra tá participando de lutas, de movimentos, mas não é só isso, ela também tem essa importância, ou mesmo o direito de descanso, da festa e de tudo mais. Sim, todo mundo tem o direito, né? Exato. Sim. Quais caminhos você imagina para uma museologia crítica, plural e socialmente comprometida nos próximos anos? Olha, os caminhos que não são imaginários, são reais. Os caminhos que estão sendo traçados já. Ontem nós tivemos o 14º encontro da Rede de Memória e Museologia Social de São Paulo, que é um dos caminhos que a gente tem percorrido aqui em São Paulo, né, da construção de outros tipos de museologia. Da gente entender essa relação das pessoas com os patrimônios e do que é o museu, né, o espaço museológico, de forma diversa e plural. Então, esse encontro especificamente foi realizado no terreiro de Candomblé, reconhecido como ponto de memória pelo Instituto Brasileiro de Museus. Então, as discussões que foram realizadas lá trazem justamente isso, essa museologia crítica, plural e socialmente comprometida. Então, com o território, com os sujeitos que habitam esses territórios, com a importância da preservação desse patrimônio, né, entendendo também que há outros diversos. Nesse encontro, a gente teve, por exemplo, a presença do povo Vassu, da aldeia multiétnica de Guarulhos, que falou sobre o processo de conquista desse território, né, e do processo também violento, humilhante, né, em muitos aspectos, mas que ao mesmo tempo tem aberto portas para que essa afirmação possa acontecer, a defesa de um território possa acontecer e a importância de outros territórios, né? Então, o povo indígena de Guarulhos não é uma população originária desse território, né? Porque os de Guarulhos, enfim, houve um processo aí de etnocídio muito grande e de genocídio também, mas são populações que migraram de outros territórios brasileiros, que são territórios indígenas. Então, é direito. Quantos municípios hoje podem ter também espaços cedidos pelo poder público para que essas tradições culturais possam continuar? A gente tem hoje muito indígena que está em contexto urbano, né? E muitos quilombolas que estão em contexto urbano, mas que no contexto urbano a manutenção dessa cultura, ela fica limitada. Então, se a gente tem em cada município, lugares, né, espaços, territórios que essas comunidades quilombolas, indígenas, essas comunidades que têm uma relação com a terra muito mais próxima, puderem fazer essa manutenção, né, nessa tradição, entendendo que elas não vão poder voltar ao território de onde elas vêm com tanta frequência, isso é fundamental. Então, a população o povo Vassu, que faz parte do Conselho Atimirim, do Museu das Culturas Indígenas, tem discutido a museologia, e não só discutido, mas praticado uma museologia diferente, crítica. E algo que foi compartilhado ontem foi o diálogo entre eles e a Secretaria de Igualdade e Inclusão de Guarulhos, né, também abordando a questão da acessibilidade, da inclusão sociocultural para pessoas com deficiência, entre populações indígenas, que no território guarulhense, no último censo que saiu, foi o território com maior percentual, né, na população de pessoas com deficiência, foi o grupo, né, o grupo populacional indígena. Então é um dado que é muito importante, é muito fundamental. Gente, acesso aos dados do censo é fundamental para a gente poder delinear as nossas atividades. Então essa museologia, assim, foi um exemplo, né, subdividido em dois,
que já demonstra o quanto que isso está acontecendo, tá? Esses caminhos que são diversos, são múltiplos, estão sendo trilhados. E as instituições que têm, às vezes, um pouquinho mais de dificuldade de se relacionar com o território, museus grandes, maiores, outras estruturas, é importante também estar presente nessas iniciativas, né? Nessas redes de trocas, de partilha, de conhecimento de tradições, porque aí, nesse sentido, né, de contribuir com a construção de uma museologia crítica sem a preocupação ou a necessidade de ser protagonista, porque todos serão, né? Uhum. E já que estamos no Museu de Ciências, a pergunta é: de que forma podemos reconhecer e valorizar as contribuições históricas e modernas de cientistas negros? Bom, acho que pensando nos museus de ciência, a gente tem acho que antes mesmo, né, paralelamente a esse processo de pesquisa, né, de profissionais negros que contribuíram para a construção desse saber, é importante a gente entender o lugar dos negros na construção do saber científico. E aí precisa ter um recorte temporal, territorial, para a gente conseguir também delinear, o temático, de repente, para a gente conseguir identificar. Hoje, a gente tem, aqui no Brasil, a gente usa o parâmetro do IBGE. Esse parâmetro do Estado brasileiro, ele foi mudando ao longo do tempo. Então, acho que entender como que isso foi se transformando é importante. Então, hoje a gente discute a negritude de pessoas que viveram no século XIX, que tinham outros parâmetros raciais. Então, isso é importante, porque às vezes a gente está olhando para o sujeito, está dizendo, ele tem a pele escura ali, ele é negro. Mas é algo que a gente está atribuindo. Uhum. A gente não sabe como a pessoa se auto-identificava. Então, identificar cientistas negros ao longo da história tem esse desafio, entender como que essas pessoas se compreendiam. E para a biografia dos sujeitos também. Quando eu fiz a minha pesquisa sobre museus comunitários no Brasil, eu usei diversos autores, né, que desenvolveram conceitos sobre museologia social, museu comunitário, ecomuseu e museologia social, museu comunitário, ecomuseu. Gente, esqueci do último, são 4 conceitos que eu usei, nova museologia. Então, esses autores e autoras, eles fizeram essas conceituações a partir de suas próprias experiências, dos seus trânsitos, dos seus territórios. Então, para a gente entender mais sobre esses cientistas, é importante saber quem eram esses sujeitos, quais foram as pesquisas que eles tiveram envolvidos, onde que eles nasceram, né, permaneceram nesse lugar de nascimento ou mudaram de território, para entender um pouco mais desse contexto, para a forma também que a gente apresente esses sujeitos não seja racista. E a partir daí a gente consegue, né, ir traçando esses perfis, e construindo de forma qualificada também essas mini-bios. E a ciência de modo amplo, né, o uso dos corpos negros pela ciência, para justificar, né, o racismo ou não, como cobaias. Né? Hoje a gente discute o uso de animais nos testes científicos, mas a gente pouco fala sobre o uso de pessoas negras, do corpo de pessoas negras em pesquisas mais antigas. Né, que não é tão antiga assim, até assim, 70 anos atrás, às vezes até menos tempo, a gente consegue encontrar pesquisas científicas. Olha, gente, agora está acontecendo. A gente tem várias populações que são usadas como cobaia pelas indústrias farmacêuticas para testar medicamentos. Então, não é algo que está tão distante assim. Populações vulneráveis que não vão, às vezes nem sabem, né? Tá sendo usado como cobaia para um teste farmacêutico e não tem essa noção, essa dimensão. Isso já aconteceu forçadamente ou já aconteceu sem que as populações tenham noção. Se discutiu muito sobre a vacina contra a Covid, mas
é uma discussão muito mais ampla, né? Tem muitas populações sendo usadas como cobaia e a vacina contra a Covid foi algo que teve pesquisador, o mundo parou para desenvolver isso. Então, conhecimentos de todo mundo foram utilizados, testes foram feitos paralelamente em vários lugares diferentes para poder certificar a funcionalidade dessa vacina, diferente de outras, né, que foram feitos pouquíssimos testes, pouquíssimas provas, tem uma amostragem muito reduzida. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de algumas doenças, né, algumas questões que aparecem mais em uma população do que outra, a gente tem um atendimento personalizado para esses grupos sociais? Não tem. Então você vê, é algo muito mais amplo. Eu acho que até mesmo a construção do discurso racista pelas instituições científicas é importante, sabe? Então não é só a gente valorizar os cientistas negros, mas é a gente entender como que a ciência contribuiu para a construção da ideia de racialidade e como que hoje, né, instituições, empresas que usam, né, da ciência, da técnica, da tecnologia, permanecem utilizando esses corpos para poder reproduzir esse racismo. Tá do nosso lado. Sim. Você quer finalizar ou posso seguir? Pode seguir. E agora, já indo para o final, eu gostaria de saber qual mensagem você gostaria de deixar para profissionais de museus que desejam repensar as suas práticas. Quando a gente fala de profissionais de museus, eu acho que é importante a gente entender quem são esses profissionais, né? A gente tem pessoas no educativo, na programação cultural, tem pessoas nas equipes de comunicação, administração, equipe de limpeza, equipe de segurança, equipe, sei lá, são tantas áreas. E tem aqueles museus que tem a equipe, né, que é um profissional que abre a porta, varre o chão, né, arruma o ventilador e limpa o acervo. Então, precisamos pensar nessa diversidade de museus e às vezes a gente tem um entendimento de que todo mundo que trabalha em museus é da área da cultura. E às vezes não. Às vezes a pessoa é uma técnica de som. Ela jamais teve acesso àquele tipo de discussão antes. Então, processos formativos dentro dos museus para as suas equipes é importante para que as pessoas tenham um entendimento sobre a seriedade desse assunto. E que é algo que não diz respeito só ao museu, mas às nossas relações sociais. Então, às vezes, a gente percebe pelo distanciamento e pela forma como a pessoa foi formada ao longo da vida, que tem gente que acha que é um assunto banal, acha que é piada. E não é piada. Né? Quem vive, quem sente na pele, eu acho que isso é importante, né? Sentir na pele, sabe que não é piada. Então, se a gente não envolve todo mundo para discutir isso no museu, todos os profissionais que atuam nessas instituições para discutir seriamente sobre isso, e às vezes para entender também que o lugar da piada às vezes é um lugar muito cruel, porque às vezes as pessoas não se dão conta de que aquilo que ela está lendo como piada, ela está lendo dessa forma porque dentro dela aquilo ainda não está resolvido. Sim. Ou em relação ao seu próprio corpo, ou em relação ao seu entorno, seja familiar, seja profissional. Então, é um assunto que precisa ser debatido e trazido de formas muito variadas também no nosso cotidiano. Às vezes, no café da manhã, a gente conversando com outras pessoas ali, alguém vai trazer alguma coisa e aí você fala, poxa, isso aqui é importante a gente discutir. Não precisamos acabar com o café da manhã de ninguém. Vamos ali, continuar tomando café, tudo, não vamos arrumar briga, mas a gente ter essa sensibilidade pelas pessoas, quanto mais pessoas, para a gente entender as estratégias formativas para que aquilo seja retomado, né? Seja trazido num outro contexto, a partir de uma outra perspectiva para que a gente consiga avançar. Porque também se a gente ficar o tempo inteiro, é aquilo que você falou, né? A gente vai ficar o tempo inteiro discutindo e gastando muita energia, porque às vezes a gente é muito reativo, a gente não organiza
o discurso, não organiza as estratégias de mediação desse discurso, aí o educativo, né, fundamental, para a gente conseguir fazer com que aquilo ocorra sem que haja estresse, sem que haja um desgaste muito grande, porque quem geralmente entra numa discussão sobre racismo, seja qual parte for, sai muito desgastado. Então, quanto mais a gente encontrar momentos de observar no cotidiano como que ele se expressa, elaborar estratégias para mediar isso, para rediscutir isso, que sejam mais orientadas, melhor. Porque a gente não tem um desgaste cotidiano, mas a gente tem momentos formativos para que as pessoas entendam. Tem gente que vai entender logo na primeira vez e já vai, né, causar uma transformação. Tem gente que vai ser processual, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E tem gente que vai demorar a vida inteira. Tem gente que eu conversei, sei lá, 5 anos atrás, que, ai, olha, eu lembro de um caso específico, uma pessoa que já é uma pessoa idosa, provavelmente passou por muita situação de racismo a vida inteira, e aí ela falou, nossa, eu acho que essa juventude hoje reclama demais, que tudo é racismo, que não sei o quê, e aí eu comecei a entender por que ela achava aquilo, porque ela passou por situações muito difíceis, muito racistas. Mas 5 anos depois eu encontro com essa mesma pessoa e ela já está mudada, transformada, ela já aprendeu a não deixar muita coisa que ela deixava passar, porque, né, gerava um desconforto. Hoje ela não deixa mais, porque a discussão está em voga, ela se sente confortável em trazer esses desconfortos e ela já entendeu que muito daquilo que ela própria estava julgando como mimimi, na verdade não é mimimi. É que as pessoas estão incomodadas de serem atacadas o tempo inteiro. E aí ela se sentiu segura também para não mais se calar diante de situações. Que ela, não, isso aqui é melhor não. Não, muita dor de cabeça, é melhor não lidar com isso. Tem tanta coisa, outras coisas mais importantes. Mas no final tudo é importante, isso, né? Isso também é importante, né? Exato. Então é isso. Às vezes a gente demora para absorver algo, para, né, assentar ali na gente. Mas também é importante a gente entender que não precisa ser sempre um sofrimento para a gente trabalhar com esse tipo de temática. Porque a gente não precisa sempre sair estressado ou com o coração acelerado. A gente tem que desenvolver estratégias para ser assertivo de fato, né? Isso, e de fazer com que a sociedade encare com mais naturalidade, né, essa discussão, sem pré-julgamento, porque está todo mundo no mesmo barco. A gente já disse, ou fala, ou já se comportou de forma racista em algum momento da vida, sendo negros ou não, e é um processo de desconstrução. Gente, foram 500 anos, né? 500 anos de colonização. A gente não vai desconstruir em 5 dias, em 5 anos, que seja. É uma vida, às vezes, para desconstruir, né? Mas acho que é isso. Bom, primeiramente eu gostaria de te agradecer novamente pela sua parceria, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa extremamente enriquecedora e necessária, tá? E é isso. Tenho certeza que iremos trilhar um caminho incrível aqui. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Espero que reverberem, que vocês depois façam as lições de casa, né? Assim como eu também o farei. E a gente volte a discutir mais, a dialogar e a aprofundar, né? A qualificar mais esse diálogo e que a gente consiga inspirar outras pessoas, outras instituições a fazerem o mesmo também. Obrigada. Com certeza. E você que está nos assistindo e nos ouvindo, gostaria de te agradecer também. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir o Museu Catavento nas redes sociais e tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.